Olá, bom dia a todos que estão aqui presentes com a gente. Hoje a nossa equipe está composta pelo André Sidurzo, diretor de Data Privacy na ICTS Protivity, Matheus Jacinto, o gerente sênior de Cybersecurity, e Paulo Nascimento, especialista de segurança empresarial da ICTS Protivity, da ICTS Security. Sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui com a gente, para falar de um assunto aqui tão importante, né, e tão sensível e relevante, que é a importância da LGPD e segurança de informações na área de segurança empresarial, pessoal, condominial, né, como que, hoje a gente vai tratar de como que devemos lidar com esse assunto e adequar as empresas, os condomínios, dia a dia com essa nova legislação, esse novo contexto regulatório, implantar ações preventivas. Além disso, também, de como que a gente lida com a questão de segurança de informações, assunto tão relevante quanto a isso, né? Muito obrigada por estarem aqui presente, tá? E aqui estão nos assistindo, estamos monitorando as perguntas que vocês podem deixar aqui no chat, e no final, a gente vai responder todas as perguntas que forem nos enviadas. Bom, eu vou trazer aqui um ponto de vista que quando a gente olha a parte da segurança, quando a gente elabora um projeto, quando os nossos clientes nos chamam, a gente sempre pergunta, em primeiro lugar, se você conhece os riscos que o seu negócio está exposto. Então, começa-se por uma análise de risco. Você avalia todas as vulnerabilidades, no que tange a pessoas, procedimentos, tecnologia, entende toda a parte da gestão como um todo. E a gente elenca toda a parte de riscos. No entanto, é muito importante que a gente também avalie as vulnerabilidades no que tange a questão regulatória, né, que é o que nós vamos tratar hoje aqui, que o André vai trazer para a gente com mais esclarecimento as questões da LGPD. Além disso, é importante também olhar sobre o prisma das questões de segurança de informações. Muitas vezes são tópicos que a gente acaba negligenciando por falta de conhecimento, por serem áreas específicas, né? Mas, ao mesmo tempo, são áreas extremamente importantes que podem impactar o nosso negócio. Quando a gente fala sobre a parte da avaliação de riscos, né, como eu disse anteriormente, a gente faz toda essa parte de levantamento de informações. Os profissionais da área de segurança, eles olham todas as pessoas, a parte tecnológica e os processos. Só que muitas vezes, alguns pontos são deixados de lado, por falta mesmo, como eu disse, de conhecimento, né? Principalmente nessa parte de tecnologia. Será que todas as conexões foram verificadas? Se existe alguma vulnerabilidade de que alguma pessoa com má intenção consiga acessar suas informações? Mais que isso, os seus processos estão devidos? Existe alguma vulnerabilidade com relação a isso? E principalmente o que a gente vai falar sobre a questão de processos, né? Legislação, regulamentação. Como vocês sabem, existe a Lei 13.709, em vigor desde... promulgada, né, em 2018, em vigor desde o ano passado, setembro de 2020, e que está para regulamentar o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários. Como que a gente lida com isso frente aos nossos negócios? Para isso eu convido para falar iniciar sobre o tema privacidade de dados, o André Sidurzo. Primeiramente, bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live e... Bom, basicamente o que a gente traz, né, para os nossos clientes, né, são dois grandes riscos que devem ser tratados em virtude de 10 princípios que a lei traz, né. De maneira pragmática, a gente não acaba entrando tanto nos princípios, mas o que a gente tem que, no final das contas, gerenciar dentro das organizações são basicamente dois grandes riscos, que um deles é o vazamento de dados pessoais, que é algo que a gente já tem visto recorrentemente aí na mídia, situações, aí toda semana minimamente a gente vê algum tipo de situação de vazamento de dado pessoal, e que a LGPD ela vem exatamente para poder regulamentar e não só punir as empresas, mas eventualmente ajudá-las em como
direcionar eventuais situações como incidentes de vazamento. E um outro ponto, que é o tratamento indevido do dado, né? Ou seja, estou coletando uma informação, estou coletando um dado pessoal com um objetivo específico e dentro da empresa acabo armazenando e depois utilizando essas informações para uma outra finalidade que não aquela para a qual eu coletei. Né? Então, situações como, por exemplo, coletei um determinado currículo para preenchimento de uma determinada vaga e utilizei esse currículo enviando para uma área comercial para que ela pudesse eventualmente contatar o cliente para oferecer produtos. Então, aqui a gente tem um desvirtuamento dessa finalidade e isso é um risco materializado que a LGPD ela obrigatoriamente vai regular também. Quando a gente fala aqui quando a gente fala de um programa para mitigar esses dois grandes riscos, a gente tem falado aqui basicamente de algumas situações, né? Principalmente nas questões de prevenção ou que vão numa linha de sustentação do programa. Então, primeiramente, as empresas vão ter que ter um programa para atender ao direito dos titulares, né? Vão ter que ter processos para atender ao direito dos titulares. Eventualmente, situações como solicitação de deleção de informações, acesso a informações, transferência de informações, isso vai... as empresas vão ter que, obrigatoriamente, ter que lidar com esse tipo de demanda dos titulares a fim de poder atender à legislação. Outra questão é avaliar a questão de como os terceiros, né, em nome da empresa, né, tratam dados desses titulares, né, comum hoje terceirizar determinadas atividades que envolvem o tratamento de dados de titulares. E aí, o que a gente tem que eventualmente avaliar como empresa é se esses terceiros também têm um programa de prevenção ao vazamento de informações e também um programa para tratamento adequado, de acordo com a finalidade de tratamento e bases legais do titular do dado. Outro ponto fundamental é ter um inventário de atividades, de todas as atividades que envolvem tratamento de dados pessoais, né, com bases legais atribuídas para que empresas consigam navegar de maneira mais tranquila nessa jornada de adequação à LGPD, bem como ter controles para atividades mais críticas, do ponto de vista da LGPD. Outro ponto é garantir toda a comunicação junto aos titulares de dados, ou melhor dizendo, junto aos colaboradores, que são, no final das contas, quem vai lidar, quem vai tratar os dados dos titulares dentro da organização. Então, conscientizá-los para coletar o mínimo necessário para aquela determinada atividade, executar uma determinada atividade em linha com as bases legais atribuídas é fundamental para a sustentação do programa e também para evitar riscos, principalmente de tratamento indevido e vazamento. E, por fim, como garantir a conformidade desses dados pessoais, tanto na infraestrutura de TI e estações de trabalho. Além disso, as empresas também vão ter que lidar e interfacear, né, por meio do seu DPO, com órgãos regulatórios, né, aqui a gente está falando da NPD, que já está constituída, já tem trazido aí alguns normativos em relação ao tratamento do dado pessoal. Eventualmente, ter processos para gerenciamento de incidentes, né, e aí a gente não está falando só de vazamento de informação, pode ser situações aí mais simples, mas que são caracterizadas como incidentes, né, um tratamento indevido pode ser considerado um incidente de privacidade de dados pessoais e que deve ser tratado obrigatoriamente pela organização. E, além disso, né, a gente olhar todas as questões relacionadas à prevenção ao vazamento de informações, então, desde um programa de gestão de vulnerabilidades, né, olhando toda a sua infraestrutura, aplicações expostas na internet, avaliação, gerenciamento de ameaças, né, principalmente o que vem da Deep da Dark Web, monitoramento de incidentes e monitoramento dos processos de controle de segurança. Matheus, acho que aqui é um ponto que você consegue trazer e deixar a palavra com você. Sim, obrigado. Olá, pessoal. Então, sobre esse ponto, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando a gente vai falar de privacidade, proteger os dados pessoais, pensando em LGPD, né? A grande pergunta que vem é onde estão todos esses meus dados, né? Então, a gente precisa monitorar, quando a gente fala do monitoramento de processos e controles, então a gente precisa de identificar onde estão esses dados e aí identificar quais são os controles de segurança que a gente tem para garantir a privacidade desses dados. Tá? Então, por isso que esse monitoramento é importante. A partir do momento que eu sei onde estão meus dados, quais os controles que eu tenho de segurança que eu tenho sobre ele, eu consigo monitorá-los. Tá?
do ponto de vista da infraestrutura que suporta os dados pessoais, né, e todos os dados sensíveis das empresas e residenciais, né, a gente precisa fazer a gestão de vulnerabilidades, porque a gente precisa de identificar quais são as nossas fraquezas, a ausência de patches, de aplicação de patches, senhas fracas e etc. Tá? Para quê? Para se antecipar a um atacante. Né? Então, se a gente descobre antes uma vulnerabilidade, a gente tem tempo de corrigir antes que um atacante a descubra e explore para invadir e roubar nossos dados, né? Provocar um vazamento. E hoje um ponto muito importante que a gente vem acompanhando, a tendência das empresas nas questões de cibersegurança, é fazer o monitoramento de inteligência de ameaças. Né? E por que isso? Porque para a gente prever, descobrir, por exemplo, na Deep Web, se seus dados já estão vazados lá, os dados da sua empresa já estão publicados lá. Às vezes um atacante já te invadiu, já roubou seus dados, mas não entrou em contato com você. E aí o que acontece? Ele vai vender esse dado na Deep Web. Então, base de cartões, base, ainda mais hoje com LGPD, base de pessoas. Então, a gente monitorando a Deep Web, a gente tem tempo de descobrir antes que se torne muito mais público do que o público da Deep Web. Tá? E o do meio ali, o monitoramento de incidentes de segurança, é tão importante quanto, porque se tudo mais falhou, se todos os controles de segurança que nós temos implementados falharam, e um dia isso vai acontecer, isso é certo, tá? Um incidente de segurança, uma invasão, por exemplo, não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando, tá? Por maiores os controles que a gente possa ter, uma hora um atacante, quando ele quer, ele vai tentar, é como a gente fala, né? Quando o cara quer roubar uma casa, ele vai dar um jeito, né? Ele pode estudar 1 ano, 2 anos, mas ele vai conseguir. Então, o atacante virtual também tem esse mesmo estilo. Então, quando todos os controles falharem, a gente precisa estar monitorando os eventos de segurança, tá? Porque a hora que ele invade um sistema, ele deixa alguns rastros, né? Ele provoca alguns logs de segurança e a gente tem como monitorar e descobrir. Tá? Recentemente, a gente teve um cliente que a gente faz esse monitoramento e que o atacante entrou, até aí ninguém descobriu, tá? Mas a partir do momento que ele criou um usuário administrativo no Windows, né, no AD, que a gente fala, esse alerta bateu no nosso monitoramento. Então, em 5 minutos, a gente já entrou em contato com o cliente e, com isso, ele conseguiu já, com os acessos dele, ele bloqueou o usuário, já desativou o usuário e a gente conseguiu conter um incidente. Ou seja, era um sábado que o cliente, a maioria do time de infraestrutura do cliente não estava trabalhando e então a gente avisou, ele mobilizou o time e ao bloquear em, sei lá, menos de meia hora, 20 minutos o tempo do atacante na sua rede, a gente evitou um dano maior, né? Porque ele poderia ter passeado na rede da empresa pelo final de semana inteiro, roubado os dados que quisesse e ninguém ia ficar sabendo. Então, o monitoramento de incidente é muito importante por causa disso. Ok? André, passo de volta para você para falar do remediativo. Bom, pessoal, a ideia assim, realmente do remediativo, como eu já mencionei, a questão de interface, né, com os órgãos reguladores é um ponto fundamental, porque isso vai demandar tempo das organizações, vai exigir do DPO essas interações, eventualmente, para lidar não só com gestão de incidentes, mas atender eventuais demandas relacionadas ao próprio órgão no que tange a LGPD. Agora com o Paulo. Agora é comigo. Desculpa. Então, pessoal, agora pensando do ponto de vista de cybersecurity, né, de segurança lógica, né? Como é que a gente protege? Existe muita dúvida, né? A gente trouxe esse primeiro tema aqui. Existe muita dúvida nas empresas e para quem trata também segurança residencial, de como fazer a topologia, né, da rede de tecnologia, ou seja, CFTV, outros dispositivos de segurança, né, versus a rede residencial empresarial, que a gente chama de rede corporativa, né?
Como que a gente faz essa topologia? Fica tudo numa rede só? A gente segrega? Como é que funciona, né? Então, qual que é a nossa recomendação? Tá? A nossa recomendação é segregar de verdade essas redes. Tá? E existe nenhuma outra dúvida entre muita gente que faz a segmentação das redes e acredita que já está separado, e não é verdade. Quando você segmenta as redes, você só está criando, por exemplo, quartos, né? Então, assim, só estou separando o tráfego, mas as portas continuam abertas, né, dentro dessa rede. Por isso que é importante a gente segregar. E por que isso? Tá? Ou seja, a rede de tecnologia não vai ter um canal de comunicação com a rede residencial ou empresarial, a rede corporativa. E por que a gente recomenda isso? Dá mais trabalho para a equipe de TI, ok, mas é um trabalho que é muito importante. E por que isso? Imagina que os equipamentos de tecnologia, CFTV, apesar de ser uma câmera, por exemplo, do CFTV, mas ela tem um servidor Windows que tem endereço IP também, né, que tem comunicação. E esse Windows, ele também é passível de pegar vírus, né, ransomware, etc. Então, o que acontece? Se ali na rede, na rede interna, né, corporativa, algum usuário inadvertidamente clicar num phishing e pegar um vírus, um malware, ou ransomware, que é o pior dos casos. O ransomware, para quem não conhece, é aquele vírus que ele criptografa, ou seja, ele criptografa todos os dados do seu computador, do servidor, e pede um depósito em bitcoins para o atacante liberar a senha para você descriptografar a máquina, tá? Então, imagina se isso acontecer com o servidor de CFTV. Você vai perder todas as imagens do que está acontecendo ou que já aconteceu, né? Isso num incidente de segurança, você vai perder todas as suas imagens, né? Isso pode dar um problema muito grave. Então, se eu tenho as redes segregadas e lá na rede corporativa acontece um ransomware desse tipo, ele vai ficar confinado nessa rede, ele não vai atravessar para a rede de tecnologia e não vai infectar os servidores de tecnologia, de dispositivos, né, de segurança. Então, a gente preserva, desse modo, as imagens, os dados que nós temos lá. O monitoramento vai continuar. Então, por exemplo, se você tem lá na sua portaria, né, alguém monitorando as câmeras, ele vai continuar trabalhando e aí a outra rede pode estar contaminada, pode estar acontecendo o que for, e a rede de monitoramento de toda a segurança continua ativa. Então, você imagina num prédio, né, eu consegui manter, mesmo com um incidente de segurança, eu consegui manter o monitoramento, catracas, né, elevadores, todos os sistemas de tecnologia funcionando, é muito importante no momento até de pânico, não posso dizer que é um pânico que acontece na empresa, tá? Então, esse é o motivo principal da gente segregar as redes, tá? Além da facilidade depois de manutenção. Prosseguindo aqui, pessoal, se tiverem dúvidas, podem mandar aí, tá? Prosseguindo, então, cybersecurity, o que a gente sempre fala, né? Segurança da informação, pensando em LGPD, como é que a gente afeta a LGPD, né? Segurança da informação são 3 pilares, né? Disponibilidade, confidencialidade e integridade. A disponibilidade, ok, não impacta a LGPD, mas, obviamente, a gente tem que ter todos os sistemas disponíveis o máximo de tempo possível, né? Agora, pensando em confidencialidade e integridade, a gente pensa sempre quais os problemas que a gente pode ter. Invasão e vazamento de dados, né? Vazamento porque, obviamente, ele vai coletar os seus dados pessoais. Imagina ele coletar todos os dados do sistema de entrada, né? Quando você entra no prédio, você passa alguns dos seus dados pessoais, nome, RG, e o sistema ali tem muito, o sistema de entrada, de controle de entrada, ele tem muitos dados pessoais. Imagina se alguém invadir lá, né? Então, invasão é um problema, vazamento é um problema, e invasão também. E invasão,
invasão leva a vazamento, né? Depois que ele está dentro, ele vai roubar os dados, né? Agora, a invasão traz um outro grande problema também. Vejam que essa notícia aqui de 2017, do New York Times, o que os hackers fizeram, né? Eles invadiram um sistema de um hotel na Áustria, e o que aconteceu? Ao entrarem no sistema de controle de tecnologia, né, dos dispositivos eletrônicos, eles conseguiram executar um comando ou entrar na interface de administração do sistema de segurança, e eles trancaram todas as portas dos quartos. Tá? Ou seja, ficou todo mundo preso, quem estava dentro do quarto estava preso, quem estava fora não conseguia entrar. Então, você imagina, por uma invasão, o que foi possível fazer, né? Pode ser uma coisa simples, tal, mas dependendo do horário, fica complicado, né? Você tem que levar alguém para arrombar a porta, né? Um chaveiro, sei lá, né? E dependendo do sistema eletrônico, fica cada vez mais complicado, né? Não é somente fazer a chavezinha lá, né? De um chaveiro para abrir. Então, vejam o nível de sofisticação que um atacante pode fazer, tá? Então, para evitar esse tipo de situações, né? Principalmente invasões e as invasões, o que a gente recomenda, né? E isso aqui também você pode pensar numa casa inteligente, né? Você imagina o cara invadir o sistema da sua casa e trancar suas portas, apagar suas luzes, desligar sua televisão, né? É bem complicado. Então, pensando numa casa inteligente, os controles de segurança de uma empresa, né? O que a gente recomenda fazer? Sempre atualizar os firmwares, os sistemas operacionais desses sistemas de controle, as interfaces de administração e todos os sistemas que tem, o sistema operacional Windows, por exemplo, o Linux, implementar e atualizar antivírus, porque ele vai proteger contra esses malwares, por exemplo, né? Você imagina se um ransomware pega o sistema de CFTV, ele vai bloquear tudo, como eu falei no slide anterior. Tá? Um ponto muito importante em dispositivos inteligentes, né, e de monitoramento é trocar a senha padrão dos roteadores e esses equipamentos smarts, tá? Porque, por exemplo, quando você compra um sistema de CFTV, ele vem lá a senha, sei lá, do fornecedor Cisco, deve ver lá se é usuário Cisco, senha Cisco, né? Então, é importante trocar, porque quando um atacante ou já está na sua rede, ou ele vai tentar te invadir, ele vai descobrir o equipamento. Bom, ele consegue fazer uma enumeração dos equipamentos que você tem. Isso não tem como bloquear, tá? Pelo menos a maior parte desses ataques não tem como bloquear. Aí ele identifica que é um equipamento X, ele já vai pesquisar na internet qual que é a senha padrão que esse fornecedor entrega o equipamento, né? E aí ele vai tentar essa senha padrão. E costumeiramente ele consegue entrar porque muita gente não troca essas senhas, tá? Hoje, por exemplo, quando você adquire um plano de TV a cabo, por exemplo, você já vê que algumas operadoras já vêm com uma senha enorme, né? Então eles já fazem essa troca para você, tá? Mas os fornecedores de equipamentos de monitoramento ainda não fazem, ainda não estão dessa maneira. Então é imperativo que vocês, nós como gestores de monitoramento de segurança, que a gente troque essas senhas padrão, tá? Outro ponto importante, como eu falei, esses equipamentos têm um Windows por baixo deles, né, controlando os equipamentos de monitoramento. Então, é muito importante bloquear o acesso USB desses servidores. E por que isso? Para evitar, obviamente, né, que pegue um vírus, né? Dá para, caso você queira, ainda que carregar celular, é possível você colocar para carregar dispositivos, né, como fonte de energia, mas o importante é bloquear o acesso para transferência de dados, né, tanto para ir e para voltar. Não só para evitar pegar um vírus via o pendrive, por exemplo, como também um vazamento, né, alguém entrar, você imagina, alguém entra ele quer roubar as imagens da sua CFTV, ele entra no seu, dá um jeito de entrar no horário que não tem ninguém no seu data center, espeta lá um USB e vai baixar as imagens. Então, é importante bloquear para evitar esse tipo de problema, né? Um outro ponto que... bom, existem N riscos, né? Aqui a gente só enumerou alguns, né? Mas, por exemplo, acesso a VPN, né?
É importantíssimo implementar o duplo fator de autenticação para acessar a VPN. Tá? O que é o duplo fator de autenticação? É usar o token, do mesmo jeito que quando você acessa o seu banco, né, a sua conta bancária, além da senha, você tem o token do banco. Né? Então, é a mesma coisa que a gente tem que fazer para acesso ao VPN. E por que isso? Porque tem muitos colaboradores acabam caindo em phishings, né? Ele digita a sua senha, o seu usuário e senha em sites que não deveriam, e os atacantes pegam, né? Pegam essas senhas, aí ele vai tentar acesso via VPN e consegue entrar porque a senha é válida, né? Então, se você tiver o duplo fator de autenticação na VPN, o atacante pode até descobrir a senha de alguém, mas como ele não vai ter o token, não vai ter o duplo fator de autenticação, ele não vai conseguir invadir sua rede. Tá? E posteriormente não vai conseguir vazar dados pessoais, e aí você está cumprindo com a LGPD. E, de novo, né, o último ponto ali, né? Quando todos os outros controles de segurança falharem, a gente precisa de ter os logs de segurança dos equipamentos. Então, por exemplo, o equipamento de CFTV precisa de ter o log, o access point, né, das redes sem fio, precisam ter os logs, porque quando acontece um incidente de segurança, a gente faz a investigação também, então o que a gente faz? A gente corre nos logs para ver se tem rastro do atacante. Então, precisamos manter esses logs ligados para ajudar, quando o pior acontecer, a gente conseguir elucidar um incidente de segurança. Bom, pessoal, era isso daí que eu tinha para passar para vocês. Dúvidas, mandem aí no chat e eu passo a palavra para o Paulo. Obrigado. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Só reforçando que qualquer dúvida, vocês podem nos acionar aqui via chat, nos enviar as perguntas. Eu preparei aqui para apresentar para vocês hoje alguns exemplos, né, de como tanto a parte de cybersecurity quanto a parte de privacidade de dados ela interage com a área de segurança. Então, aqui o primeiro exemplo, o Matheus comentou um pouco na sua fala a respeito de invasão a uma casa inteligente. Então, esse foi um teste feito pela Avast, ela promoveu isso em um evento, essa invasão ao vivo de uma casa inteligente. Eu imagino que hoje nós falamos muito de sequestro de dados, né, por conta de ransomware. No futuro, nós podemos estar falando sobre sequestro de residências, né, no caso de uma implantação de um projeto mal sucedido. Ao lado, nós temos aqui um alerta de 2016, que nos evidencia que, sim, né, os vírus também afetam câmeras de segurança. Né? Então, aqui no caso, nós estamos falando do Mirai. O Mirai é um vírus que foi arquitetado para afetar equipamentos de IoT, entre eles câmeras de segurança, inclusive as câmeras de segurança para os equipamentos mais afetados. E por meio desse vírus, né, o atacante utilizou para fazer um ataque de DDoS massivo e deixou indisponível diversos serviços, incluindo o Twitter. O país mais afetado aqui, no caso, foi a Alemanha. Seguindo aqui nossos exemplos, nós temos invasão a câmeras domésticas, né? Temos dois casos aqui. O caso de baixo aqui, que foi utilizado usando a câmera da Amazon, né, a Ring. Nesse caso, por exemplo, nós temos uma falha que não foi do equipamento, foi uma falha de configuração. Então, o usuário ele não configurou, ele não tirou a senha padrão e também não ativou o fator de dupla autenticação. E aqui, no caso, essa câmera estava no quarto de uma criança. E até eu vou pedir para o Bruno passar para nós um vídeo que mostra o momento exato onde o atacante ele interage com a criança por meio da câmera. I'm your best friend. I'm Santa Claus. Então, o que a gente ouve aqui é justamente o diálogo, né, entre a criança e o atacante que conseguiu invadir essa câmera que está câmera IP. Don't you want to be my best friend? É um pouco assustador, né? Só complementando, Paulo, isso daí aconteceu porque ele invadiu, como eu falei, ele não trocou a senha padrão, e aí o cara conseguiu invadir. Existem hoje, né, diversas câmeras de monitoramento de infantil, né, que são disponíveis para a internet. Então, por esses ataques que o Paulo falou, o cara conseguiu invadir. E a gente tem uma questão não só de privacidade, né, como o terror que fica, né, a gente consegue ver ali pela reação da criança, o terror que pode causar aos residentes daquela casa. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos que ter sempre que nós trazemos dispositivos de segurança para dentro do nosso ambiente, para que, ao invés de trazer segurança, eles não tragam insegurança para nós. Aqui, então, mais um outro exemplo, né? À esquerda aconteceu na Austrália, um modelo de câmera específico, foi explorada uma vulnerabilidade por um atacante,
Aqui, no caso, ele conseguiu acessar a câmera de um escritório, tá? Mas acessou câmeras de restaurantes, de residências, tá? De outros sistemas. E aqui a gente tem um alerta da Forbes, né, de um especialista de segurança, informando que com a crescente utilização de câmeras de vigilância, né, esses equipamentos passam a ser alvo de atacantes que buscam, né, trazer ali algum tipo de dano, seja para questões financeiras ou até mesmo de imagem das pessoas que são suas vítimas. E aí entra na parte de privacidade de dados, né? Então, a LGPD é uma lei recente, então nós não conseguimos ainda, no cenário nacional, analisar qual vai ser o impacto da LGPD para as atividades de segurança. Então, o que nós fizemos, né? Buscamos na Europa, na GPDR, uma lei que, inclusive, serviu como inspiração para a nossa LGPD, alguns casos de como a área, né, o mercado de segurança interage ou é afetada por essa lei. Então, nós temos aqui alguns casos, iniciando aqui pelo monitoramento em tempo real sem armazenamento. Então, todos esses casos aqui são consultas que foram feitas à Agência Espanhola de Privacidade de Dados, né, sobre esse tema de segurança, e aí eu vou apresentar ele para vocês. Então, monitoramento em tempo real sem armazenamento. Então, mesmo que não haja o armazenamento de imagens, o monitoramento em tempo real constitui um tratamento de dados, tá? No caso, dados pessoais, devendo, então, estar de acordo com os princípios previstos em lei e legitimado por uma de suas bases legais. Tá? Então, o fato de eu não fazer o armazenamento não significa que não há um tratamento de dados. Então, preciso estar de acordo com a legislação em vigor. Reconhecimento facial. A utilização de câmeras de vigilância, em conjunto com algoritmos de reconhecimento facial, é considerado um tratamento de dados. E por conta deste dado ser um dado biométrico, o mesmo é classificado como uma categoria especial. Então, categoria especial para GPDR é equivalente aos nossos dados sensíveis aqui na LGPD. E na maioria dos casos, exige-se o consentimento explícito de todos os titulares de dados, né? Então, lá, para que eu possa utilizar o reconhecimento facial, eu preciso desse consentimento de dado, do consentimento do titular do dado. Seguindo aqui para o nosso próximo exemplo, né, nós temos a utilização de imagens panorâmicas, né, que seriam aquelas câmeras onde nós pegamos ali uma vista bem ampla. Então, o que nós temos lá de aplicação na Europa? Sendo a imagem de uma pessoa, então um dado pessoal, estariam sujeitos ao disposto no GPDR. A captação e divulgação de imagens desse tipo pela internet ultrapassariam em muito a esfera privada ou doméstica e resultaria em violação do princípio de legitimidade do artigo 6º, no caso aqui da lei da GPDR. Então, lá, eles têm uma questão muito particular, que, no caso da Espanha, não é permitido o uso de câmeras privadas que tenham, né, a visibilidade de áreas públicas, né, então de vias. Então, por isso que a gente traz aqui essa última observação. Então, a gente pode trazer um paralelo com as câmeras que são utilizadas em projetos de segurança comunitária, né, onde nós temos câmeras monitorando vias. E aí, nossos dois últimos exemplos, né, o dever de informar o titular. Então, lá na Europa, é necessário destacar que a exigência do pôster informativo decorre do direito à informação regulado no artigo 13, onde se estabelece que, quando os dados pessoais relativos a ele forem obtidos de uma parte interessada, o controlador de dados, no momento em que forem obtidos, fornecerá todas as informações indicadas abaixo. Tá? Aqui eu recortei quais seriam as informações, porque a própria LGPD já estabelece quais seriam essas informações que devem ser transmitidas ao titular de dados. Tá? Então, vai uma consulta à LGPD para aprofundar no assunto. E, por fim, né, o último caso que nós temos aqui é o monitoramento remoto de imagens. Então, quando um tratamento deva ser realizado em nome de um responsável pelo tratamento, este apenas escolherá um responsável que ofereça garantias suficientes para aplicar as medidas técnicas e organizacionais adequadas. Portanto, que o tratamento está de acordo com os requisitos do presente regulamento e garante a proteção dos direitos do interessado, sendo, neste caso, inevitável a celebração de um contrato de acesso aos dados por conta de terceiros ao abrigo do dispositivo dos pontos, enfim, aqui os pontos no que tange a GPDR. Tá? Então, aqui nós estamos falando, traduzindo para a LGPD, questão do controlador e do operador. Né? Então, o controlador é aquele que tem a posse dos dados,
o operador é aquele que vai fazer o tratamento em nome do controlador. Dentro de uma relação comercial, onde eu sou o cliente, eu tenho uma empresa de segurança, a empresa de segurança, então, vai ser o meu operador, ele vai operar nessas imagens que são de minha responsabilidade, né? Então, por isso, a importância do contrato, um tema que até o André falou anteriormente lá no início, né? Essa questão de garantir que a pessoa que vai operar esses dados, ela realmente tem as condições de fazer isso dentro dos critérios de segurança que foram apresentados no meu processo de privacidade de dados. Poxa, quanta informação, né? Para a gente, uma área aqui extremamente específica, fica confuso mesmo. Eu vou até trazer um exemplo aqui, que é muito comum e eu escuto diariamente as pessoas perguntarem. E aí eu vou direcionar para o André, né? A gente nota que shoppings, estabelecimentos comerciais, centros empresariais, a grande maioria deles está sendo sempre monitorada por imagens, né? Mas com a finalidade de monitorar o ambiente, proteger vidas, patrimônio. Explica um pouquinho, André, essa conexão da lei com a questão do monitoramento e a finalidade. Qual que é a interpretação que a gente deve ter com relação a isso? Exato. Bom, a questão da finalidade é definir um objetivo específico para o tratamento do dado, né? E garantir que esse objetivo específico ele esteja respaldado por alguma base legal da LGPD. No caso de monitoramento de shoppings, né, isso é uma discussão aí que tem acontecido. Monitoramento de shoppings ou de qualquer outro estabelecimento, né? Então, a gente tem aqui a questão da redução dos custos, né, de câmeras, então você cada vez mais tem esses ambientes monitorados. Fato é que, assim, o que as empresas vão ter que começar a se preocupar agora é em utilizar essas informações sem necessariamente identificar o titular, né? O objetivo aqui é identificar potencial situações de incidente, né, não coletando imagens ou armazenando imagens a fim de utilizar para finalidade que não seja exclusivamente essa, né? Então, e aí existe, inclusive, a questão poxa, mas a imagem é um dado biométrico que caracteriza um dado sensível do ponto de vista da LGPD. Sim, né, porém é o como essa imagem está sendo utilizada. Né, se você utilizar essa imagem para algum tipo de discriminação, aí sim a empresa está violando o que está descrito, não me engano agora no artigo 11 da LGPD, que fala de dados sensíveis. Agora, se ela vai utilizar essas informações exclusivamente para identificar incidentes ou potenciais incidentes, né, e até para proteger, né, o próprio titular do dado, terceiros, eu acho que aqui, nesse sentido, cabe sim pode sim um monitoramento ser feito. Importante sempre, né, em todo estabelecimento, você garantir, né, que as pessoas elas tenham acesso à política de privacidade, em que isso esteja explicado. Algumas situações a gente tem recomendado colocar, né, não só ela de maneira explícita para o titular, e agora nesse momento de pandemia, né, em que a gente está evitando o físico cada vez mais, a disponibilização de um QR Code com acesso político à hora que a pessoa adentra o estabelecimento. Então e aí, claro, né, quando a gente fala de armazenamento dessas informações, limitar consideravelmente esse armazenamento, né, por um período específico, eventualmente só para avaliar um determinado incidente, e não utilizar essas imagens para outras finalidades que não seja exclusivamente essa. Né, existe aí uma prática, né, antiga, eu falei assim, poxa, achei uma situação interessante aqui no monitoramento, vou compartilhar com um amigo meu via WhatsApp. Isso agora não vai poder acontecer mais, né? Agora as empresas elas são reguladas e podem ser punidas, né, por esses abusos, muitas vezes, que acabam acontecendo, e, enfim, elas devem tomar medidas aí protetivas, né, implementar medidas protetivas para evitar esse tipo de situação. Perfeito, muito bom. Recebemos aqui uma pergunta que também vem muito nessa linha, André, que eu acho que você pode esclarecer, né? Como devem ser tratados os cadastros, seja na portaria, nas recepções, de uma maneira geral, dos visitantes, terceiros, funcionários próprios, né? Até que ponto esses dados, né, que você coleta lá do RG, tirar a foto da pessoa, coletar uma biometria digital, infringem essa lei, né? Então, como que a gente deve lidar com isso, ou se adequar a isso? Exato, é que assim, bom, eu acho que aqui, ao meu ver, existe um certo exagero, né, na coleta dessas informações, né, quando você adentra um determinado estabelecimento, você coleta esse cadastro,
né, o que a empresa eventualmente ela tem que começar minimamente a avaliar quais são os elementos de dados que são coletados, né? Então, será que o nome, a RG, a foto, a biometria, ela é essencial para eu controlar a entrada e a saída desse determinado, de um titular do dado, de uma pessoa que adentra ao ambiente? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, é garantir que essas informações que são coletadas estejam subsidiadas dentro de uma base legal, né? Então, se eu quero proteger, se o objetivo dessa coleta é proteger o titular do dado de terceiros, né, eu tenho que, eu posso coletar, né, mas a minha recomendação, assim, porque eu não sou jurista, mas minha recomendação é que um escritório seja consultado, até para avaliar exatamente a atividade que está sendo executada, a finalidade para qual essas informações são coletadas e que se essa base legal é efetivamente importante. E um outro ponto é a questão da biometria, né? A biometria, se sejam dados faciais, isso é efetivamente relevante nesse contexto, né, de adequação à LGPD. Ao meu ver, eu acho que talvez informações aí que não são essenciais, né, para coleta, mesmo porque se você já está coletando o RG da pessoa, aquele RG ele já consegue, né, em caso de algum tipo de incidente, você consegue identificar características da pessoa sem ter que coletar um dado biométrico que caracteriza um dado sensível. Então, acho que o primeiro ponto é realmente ver o processo, né, de entrada, avaliar se os elementos de dados coletados são essenciais para o tratamento para a execução daquela atividade e para proteger, claro, né, as pessoas que adentram a um determinado local, a um determinado estabelecimento. É exatamente importante, né? O que a gente recomenda hoje em dia, né? Exatamente, tem muitas informações novas, muitas dúvidas, né? E se buscar um especialista para tirar essas dúvidas, para entender se de fato aquilo, né, seja a segurança das informações como um todo, a privacidade de dados, de fato está adequado, né? Então, acho que assim, não hesitem em buscar informações, ajudas, né? Seja de consultoria, seja de pessoas profissionais especializados no assunto. Acho que isso é muito importante, porque é tudo muito novo e, ao mesmo tempo, é tudo muito relevante, né? E aí, complementando até essa questão da busca de ajuda, ela é fundamental não só para identificar, né, a sua necessidade, mas também ajudá-los a implementar, sejam controles, né? Então, por exemplo, você armazena... Eu tenho visto aí empresas armazenando informações por mais de 5 anos, né, de pessoas que acessam um determinado local, né? A pergunta é, será que, né, considerando a finalidade que eu tenho na coleta dessas informações numa recepção de um determinado prédio, ela tem a necessidade de guardar por 5 anos? Então, aí, a análise até do prazo de retenção dessas informações é fundamental ser feito para garantir que a gente esteja alinhado, né, esteja adequado ao LGPD. Perfeito. André, antes aqui tem uma dúvida no chat, Ellen, falando, o Eduardo mandou aqui, mas se está utilizando somente para incidentes, eles armazenam para alguns dias, né? Como fazer a distinção desse evento, André? Então, o que eu vejo nesse caso, assim, o evento ele geralmente é reportado de maneira rápida, né? E se você identifica esse evento aí, se passou de uma semana, a não sei que você vai utilizar isso para uma determinada investigação, mas se isso está na sua política de privacidade, você, obrigatoriamente, essas informações vão ser armazenadas nesse sentido. Então, ao meu ver, assim, a questão do armazenamento em si, para um determinado incidente, ele tem que ser um prazo muito rápido, né? Identificou 24 horas, apura, reporta se for um incidente que deva envolver a própria polícia, né, nesse caso. Eventualmente essas informações elas devem ser armazenadas mais para essa finalidade específica. E aí sim você armazenar até por um prazo maior, até porque a investigação seja concluída. Caso contrário, se não tem nenhum incidente registrado, nenhuma informação, essas imagens, elas não necessariamente precisam ser armazenadas. Ok. E tem mais duas dúvidas aqui, que eu acho que elas, vou aproveitar para responder as duas ao mesmo tempo, porque elas são interligadas aqui, né? O primeiro, o Luiz foi perguntado sobre a VPN, né? Qual que é o principal benefício de optar por uma VPN, né?
e veio o procedimento para o uso de dados em home office, né? Eu até coloquei no chat aqui um link de uma cartilha que a ICTS desenvolveu com o escritório Office Bloom, né, perspectivas jurídicas e de segurança da informação sobre o home office, está disponível, eu já coloquei no chat para todo mundo, tá? Bom, vamos lá, sobre a VPN. A VPN significa Virtual Private Network, rede privada, né, virtual. Ou seja, eu consigo, por exemplo, eu estou aqui da minha casa, né, acesso à rede da minha empresa via VPN, tá? E por que é importante? Porque ela é uma rede criptografada, então, se alguém capturar o tráfego de rede, ele não vai conseguir ver os dados que a gente está passando. Esse é o primeiro ponto importante da VPN, né? O segundo é, diante da pandemia, todo mundo está trabalhando de casa, então eu preciso de acessar os sistemas que estão na empresa, então eu preciso de usar uma VPN para cair dentro da rede da empresa e conectar. Até aí, a gente entra naquele ponto, um dos pilares da segurança, que é a disponibilidade, né? Mas aí, o que acontece? Eu estou trazendo os dados da empresa para dentro de casa, né? Então, eu consigo acessar a empresa inteira, possivelmente, via VPN. Então, se algum atacante roubar uma credencial, né, uma usuário e senha de qualquer colaborador, ele vai conseguir cair dentro da rede da empresa, né? E aí pode acessar tudo que esse usuário poderia acessar e roubar dados, né, principalmente os pessoais, né? Então, por isso a importância do duplo fator de autenticação que eu falei, né? Então, se alguém roubar a senha, não vai entrar. Sobre o procedimento do uso de dados em home office, isso é bem complicado, né? O principal ponto é, a empresa a nossa recomendação é que a empresa deve fornecer o notebook, o dispositivo, ou até mesmo o desktop que a pessoa usava, né? Eu vi isso muitas empresas fazendo no início da pandemia. Quem não tinha notebook, pegou lá o desktop, monitor e levou para casa, tá? E por que isso? Porque os dispositivos da empresa, eles têm mais controle de segurança, é garantido que tem antivírus, né? Ou pelo menos deveria ter, né? Tem antivírus, outros controles que a TI faz, a TI das empresas faz a atualização do Windows, os patches de segurança. Então, o principal ponto, pensando no uso de dados, é usar os dispositivos da empresa, tá? E aí tem outros problemas também, celular, mas aí é uma discussão bem maior, né? Não sei se tinha mais complexo, né, Matheus? Matheus, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que interessa bem a você, né? Quando o Paulo mostrou essas questões aí de invasões, né? Cada vez mais as casas automatizadas, é uma grande preocupação dos moradores, é aquilo, eles querem exatamente uma praticidade, informações na palma da mão. Hoje existem vários recursos que fornecem isso, e tem esse receio. E, normalmente, por serem leigos, eles terceirizam isso às suas pessoas de confiança que cuidam das suas redes particulares ou até mesmo das suas empresas. Existe algum teste específico para que a gente possa garantir que, de fato, essa residência, essa empresa esteja protegida? E qual periodicidade se deve fazer esses testes? Bom, essa pergunta é bem importante mesmo, né? Existem o que a gente chama de testes de invasão, ou teste de hacker ético, né? Que a gente pratica aqui na ICTS Protivit, né? Então, o que acontece? A gente atua como se fosse um atacante virtual, um criminoso cibernético, né? Para ver se é possível invadir a sua rede, né? Então, usando metodologias já conhecidas, tradicionais de cybersecurity, a gente provê esses testes e, no final, a gente aponta, olha, é possível invadir por aqui, aplica um patch porque a ausência desse patch de segurança permitiu que a gente invadisse a rede, olha, o teu sistema de CFTV está com a senha padrão, né? Então, a gente consegue, por meio de testes, descobrir se é possível invadir uma rede, né? Uma rede ou uma casa inteligente, o que seja, né? E a periodicidade, ela no mínimo semestral, ao menos semestral, né? Porque a Microsoft, por exemplo, lança patches mensalmente, né? Patches de segurança. Então, descobrem falhas, vulnerabilidades no Windows e eles lançam patches mensalmente. Então, e no máximo, se você não conseguir fazer essa gestão de patch, aplicação de patches tempestivamente, né? É muito importante fazer o teste de invasão novamente para verificar se você continua passível à invasão. Muito bom. Isso é importante, né? As pessoas saberem que existem
pessoas que conhecem e tratam do assunto, né, de forma ética, né, trazendo suas recomendações aí para proteger aí o ambiente de todos. Bom, não tem mais nenhuma pergunta. Bom, pessoal, a gente fica à disposição de todos vocês, entrem em contato com a gente, pode entrar em contato com o nosso e-mail, a gente vai ter um prazer enorme de ajudá-los a sanar essas dúvidas, né, e a gente vai entender ao longo do tempo, né, com mais maturidade, os caminhos a serem trilhados. Não hesitem em buscar especialistas, né, para suportá-los nesse assunto que é relevante e importante para todos nós, né? E queria agradecer a todos vocês, Paulo, Matheus, André, muito obrigada. Tá? Tenho certeza que ajudou bastante as pessoas que estão nos ouvindo aqui, algumas dúvidas, tá? E muito obrigada. E até a próxima aí, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Bom, terminou aqui, né?